hoje nós temos a alegria de receber aqui no Círculo de Estudos o Everardo Maciel, uma das mais importantes pessoas da vida pública brasileira. Sem dúvida alguma, o tributarista que mais intervém em toda a discussão sobre a reforma tributária e toda essa complexa questão dos impostos no Brasil. Se eu fosse mencionar todos os cargos e papéis que ele desempenhou no governo federal brasileiro, eu passava aqui a tarde inteira. Eu vou apenas mencionar que ele foi secretário da Receita Federal, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e foi ministro interino da Fazenda no final do governo Fernando Henrique. Uma larga experiência no governo brasileiro e é uma voz abalizada, principalmente agora que nós começamos a falar em reforma tributária. Para nós vai ser uma grande contribuição. Eu quero desde já agradecer a você, Everardo, por ter aquecido em vir aqui com a sua paciência aguentar as nossas perguntas. Vai lá. Bom, eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram para falar para todos aqueles que têm acesso a esse ciclo de estudos e dizer que estou à disposição para responder as perguntas que eu souber. A gente quer saber sobre a reforma tributária. Bom, deixe-me dizer, eu trato desse tema desde 1972, portanto já faz algum tempo. E entre algumas coisas que eu aprendi sobre sistemas tributários, primeiro de que não existe um evento reforma. Reforma é um processo permanente. Sempre que existe alguma razão suficiente para que se modifique o sistema tributário, se procede a uma reforma. Mas não assim. E a reforma? Bom, segundo, que reforma não tem uma resposta única. Porque nenhum problema tem uma resposta única. Então, a reforma, portanto, é algo muito aberto, pode significar muitas coisas. Muito frequentemente, por isso mesmo, ela é objeto de trabalhos que são pouco claros, de interesses muito pouco claros, de agendas ocultas, onde se faz uma teoria tributária que, no fundo, tem um ganhador com aquela teoria tributária. Tributo é conflito. Então, em conflito tem perdedor e vencedor. Então, as teorias também se prestam para fazer com que existam determinados vencedores e, por via de consequência, determinados perdedores. A terceira ponto que eu acho em relação ao sistema tributário. Não existe paradigma internacional. Sistemas tributários são sistemas culturais. Eles representam o fruto de um conflito que se opera nos parlamentos, enfim. Nenhum sistema tributário se faz por download. Não é atividade demoscopista. Tá? O sistema tributário é produto de conflito. Conflito de razão, conflito de interesses, que se opera dentro do parlamento. E tudo isso, evidentemente, faz com que os sistemas tributários não se repliquem. Quer dizer, portanto, reproduzem a história de um país. Vamos dar um exemplo. IVA. IVA, o primeiro país do mundo que adotou um IVA até o final foi o Brasil. O primeiro país que adotou um IVA no mundo, ao contrário do que falam, não foi França, foi o Japão, em 1949. A França fez um IVA que só ia até a atividade do atacado. O Brasil foi até a ponta do varejo, na década de 60, principalmente com a reforma de 1965. Bom, o IVA, existe em todos os lugares do mundo? Existe, mas nenhum é igual ao outro. São sempre diferentes de si. E tem algo que é muito interessante. Muitos países têm, sim, menos os Estados Unidos. Ou seja, que é o mais citado. Pois é. Então, não existe IVA nos Estados Unidos. Então, e seria uma aberração alguém propor a ideia de um IVA, porque isso implicaria você rediscutir a natureza da Federação Norte-Americana. E isso é um valor muito mais importante do que uma mera extração tributária. E uma outra questão também muito suscitada. Esse sistema tributário é muito complexo. Surpresa, todos são. Tem algum grau de complexidade, um é diferente do outro. Por exemplo, voltemos aos Estados Unidos. O imposto de renda nos Estados Unidos, o imposto de renda das empresas, das corporações, tem 80 mil páginas. Para compulsar aquela legislação é um inferno.
O imposto de renda brasileiro provavelmente é o mais simples do mundo. Portanto, ao contrário do que se imagina. Então, existem complexidades. Agora, complexidade é um atributo ontológico. É um atributo do fenômeno, da coisa. Quer dizer, se algo é complexo, ele será complexo. E não vai ficar simples porque deixará de ser aquilo. Eu sempre uso um exemplo para distinguir uma coisa da outra, dizendo o seguinte: o ato de respirar é uma atividade muito complexa. Ela mobiliza o sistema venoso, o sistema arterial, os pulmões e, sobretudo, a cabeça. Entretanto, todos nós respiramos. Ela é complexa e fácil. E, em sentido oposto, um relógio de pulso é um dispositivo extremamente simples. Mas seguramente nenhum de nós sabe consertar um relógio de pulso. Portanto, é difícil. Então, é preciso que as coisas se tornem operáveis, portanto, fáceis, sem alterar a sua própria natureza. Então, e além disso, muito frequentemente eu vejo quando as pessoas falam que é complexo, mas essa complexidade é a justa medida de sua ignorância. Quando eu pergunto, e a astrofísica, o que acha? Então, a astrofísica é complexa. Eu digo, o sistema tributário também. Ou seja, significa dizer o seguinte: ele não tem o compromisso de ser simples, ele tem que ser operável. E aí tem uma diferença enorme em relação a essas coisas. Outros falam, esse sistema é imperfeito. Todos são. Porque eles são fruto de conflitos. Conflitos que se operam no ambiente congressual. Então, portanto, tem que dizer o seguinte: e como é que eu lido com reforma tributária? Como é que eu lido com tributos? Você primeiro tem que ter problemas. Que problema você quer resolver? Se você não sabe qual problema quer resolver, certamente você não terá um bom projeto de reforma. Reformar o quê para quê? Para quê? Senão não faz nenhum sentido. Senão você fica uma conversa que não resulta em nada. Entende? Geralmente as pessoas fazem uma passarela de soluções, IVA daquilo outro, sabe? Sem nunca ter discutido o problema. Sabe? Então eu digo que isso, talvez parodiando Luigi Pirandello, naquele célebre obra dramática para mim, de 6 personagens à procura de um autor. Isso. Então, geralmente são soluções à procura de um problema. Eu tenho a solução, mas o problema não escutei ainda.